Boa noite, Igreja Presbiteriana de Olaria. Vamos estudar a Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Vamos chegando, Geni. Vamos chegando, Lurdinha. Vamos chegando, Sidneia, Eliaci. Vamos chegando, Elda. Boa noite, Deus os abençoe. Amém, Elda. Boa noite, Eliaci Góes. Boa noite, Sidneia Pereira. Boa noite, Elda Regli. Maria Ledina. Smith Alves, Celso Caetano. Vamos chegando, vamos compartilhando. Dona Zelite, Deus abençoe, minha irmã. Boa noite a todos. Graça e paz. Deus abençoe, irmãos. Ana Cláudia, Aneir, Jonathan, foi muito bom estar com vocês à tarde aí, pegando os donativos lá pro Valão do Barro. Uma família amorosa, uma família que preza por cuidar dos mais necessitados. Deus abençoe Ana Cláudia, Aneir, aos irmãos. Jorge Elias, boa noite, irmãos. Boa noite, Jorge Elias. Hoje é aniversário da Débora Gripe Costa. A Débora é a filha da Ana Carolina e é a neta da nossa irmã Edna Santos. Parabéns, Débora! Culto em casa, tire 15 minutos com a sua família para orar e meditar na Bíblia. Estamos estudando e lendo Provérbios. Já estamos no capítulo 10. Hoje a leitura é de 13 a 15. Junto a sua família, bate um papinho sobre a palavra de Deus. Adore o Senhor aí na sua casa. Eliane Silva, boa noite, irmãos. Deus abençoe. Boa noite. Essa música que você está ouvindo aí no fundo está na nossa playlist no YouTube Music. Acesse lá YouTube Music e pesquise Ministério Gratidão Cláudio Wesley Dutra Moreira. E essas músicas estão todas lá. Bota na sua casa, vai cantando, vai louvando. Essas músicas que estão aqui tocando, nós vamos cantar domingo na igreja para o Senhor Jesus. Venha participar com a gente. Se inscreva no canal do YouTube da nossa igreja, irmãos. O funcionamento da nossa igreja com os nossos administradores e secretária é de segunda a sexta, de 8 da manhã às 12 horas ou de 13 horas às 18 horas. Reunião do nosso grupo jovem, é possível que haja uma mudança no dia, mas por enquanto está marcado por terça-feira, 20 horas. Terça-feira, nossa reunião de oração, toda terça-feira, às 19 horas e 30 minutos. Vamos chegando, vamos compartilhando. Adriana Carvalho, boa noite. A paz do Senhor. Irmã Zelite Machado, boa noite.
Aulas da escola dominical, classe infantil, classe adulto e doutrinária, todo domingo, às 9h30 da manhã até 10h30. Vamos chegando, vamos compartilhando. Convide aí sua família, compartilhe. Vamos estudar a palavra de Deus, um texto maravilhoso hoje. Um texto esclarecedor, para ver como aprofunda a palavra do nosso Deus. Vai deixando o seu abraço, vai cumprimentando Elmir Mota. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmão Elmir Mota. Deus te abençoe, Elmir. Bom estarmos juntos. Compartilhe, convide seus amigos para o estudo da Bíblia. Olha que beleza, na sua casa. A gente aqui na nossa casa e você na sua casa. Daqui a 2 minutos estaremos iniciando, se Deus assim nos permitir. Aurélio, nosso diácono Aurélio, paz do Senhor a todos, paz do Senhor Aurélio. João Luiz Henriques, boa noite, meus irmãos, boa noite, João Luiz. Vamos chegando, compartilhando, convidando. Aurélio, Deus aqui conosco para nos curar. No rio da vida, o rio que brota do trono de Deus. Vamos nos preparando, daqui a 1 minuto estamos começando. Manuel Vilarinho, graça e paz, irmão, boa noite. Chegamos no nosso horário, bem-vindo a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Vocês estão bem? Acho que tá limpa ali a lente, amor. Parece que tá meio embaçada, não? Tá não, acho que tá limpo. Deixa eu dar uma melhorada aqui, peraí. Só um instantinho. Acho que melhorou. Graças a Deus. Como é que vocês estão, irmãos? Tudo bom, Otelina?
Altelina Lisboa, paz do Senhor, saudando. Alvarina, as duas irmãs, né? Boa noite a todos os irmãos, graça e paz, queridos. Deus abençoe, Alvarina, Altelina. Estou vendo aqui Elda, Geni, Leão. Estou vendo aqui Adriana. Estou vendo aqui João Luiz. Sejam todos bem-vindos, irmãos. É muito bom termos agora esta noite para adorar o Senhor juntos, para estudar a palavra, porque eu vi uma frase que eu achei muito legal. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra toda. Não é só o textozinho que você gosta, não. Você tem que estudar a Bíblia toda para conhecer a verdadeira fé, né? Porque se você conhecer só um pedacinho, aquilo ali é uma parte, mas tem que conhecer o todo. E é isso que nós buscamos fazer aqui. Estudar a Bíblia, versículo por versículo, de modo a entender tudo da palavra do nosso Deus, né? E aí a fé vai fortalecendo, nós vamos nos revigorando na palavra do Senhor. O nosso Deus que é um Deus santo, santo, santo. Rita Peixoto, sobrinho, você vai falar um pouquinho? Não dá não, né? Então, eu vou chegar para cá um pouquinho, peraí. Isso, você chega para lá. Que aí vai caber melhor aqui. Marcele, Deus abençoe, Marcele, como é que está o Curió? Tá tudo bom? Como é que tá aí a previsão da cirurgia dele? Depois conte pra gente. Irmã Zelite Machado, graça e paz. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de receber hoje o nosso louvor, a nossa adoração. Vamos louvá-lo. Ele é digno. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda glória, digno de receber. Para sempre, louve, 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 exalte ao Senhor, louve, teu nome para sempre, santo, 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 santo. Teu nome para sempre.
tablet caiu aqui, mas não caiu não, só quis cair. Quero mandar um abraço para a Leida Alves, lá de Cachoeiras de Macacu, que está nos assistindo. Deus abençoe, irmã Leida. Graça e paz. Flávia Abreu, boa noite Otelina, boa noite a todos os irmãos que estão chegando aí, Marcele, ele passa bem, falando do Curió aqui pra gente, aguardando o resultado dos exames para fazer a cirurgia, maravilha, vamos continuar orando pelo Curió, né? Elda, amém, Otelina, Deus abençoe, vamos continuar, irmãos, adorando ao nosso Deus, né? Ele é digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje, amanhã, todos os dias o louvor. Ele é criador, sustentador, Ele é o nosso Salvador. Ele nos supre de tudo quanto nós precisamos, né? Então vamos adorar o nosso Deus, dizendo mais uma vez, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus. Eu tenho aqui um repertório, né? Tá pequenininho por enquanto, a gente repete algumas, vamos cantar outras, né? Mas à medida que a gente vai melhorando aqui, porque eu tenho que ensaiar um pouquinho antes, porque senão dá uma treinada antes, senão não sai muito bem, né? Mesmo assim, mas estamos aí para louvar o Senhor, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Ele é a nossa alegria. Grande é o Senhor em quem nós temos a Aleluia! e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.
Aleluia! Pastor Cláudio, eu fiquei preocupada com eu abrir a porta. Não entendi. Porque eu fui buscar, deve ser por isso. Porque eu fui buscar donativos também na casa da Otelina. Não, mas deu tudo certo, Otelina. Está tudo no carro, pronto para levar lá para o Valão do Barro. Tá bom, minha irmã? Deus abençoe. Terezinha de Jesus, Deus abençoe, irmã Terezinha. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. É bom estarmos aqui reunidos. Agora, irmão, nós vamos cantar uma canção que ela tem muito a ver com o nosso estudo de hoje, né? Irmã Sueli Werneck da Costa, estou também assistindo. Muito mais do que assistir, irmã, esteja participando. Amém? Não assista só não, porque o que é assistir? Assistir é a gente cantar aqui e você ficar aí só olhando, pelo amor de Deus. Televisão. Participar é diferente. A gente canta aqui, você canta aí também, né? Isso é participar. Então, eu peço aos irmãos que não assistam, né? Só assistir de ficar olhando, mas que participe. Quando a gente cantar aqui, você canta aí na sua casa, bem alto também, para os seus vizinhos louvarem o Senhor junto com você. Amém? A próxima canção que nós vamos adorar o Senhor, ela vai tratar para a gente do nosso relacionamento com Deus e tem muito a ver com o nosso estudo de hoje, né? Terezinha, saudades, agradecer pelo cuidado de Deus, amém. Também estamos com muita saudade suas, Terezinha, volta rápido, amém. Dalminho também, Dalmo eu vi agora, encontrei com ele na rua hoje. Dalmo fala sempre assim, paz e bem, né? Deus abençoe, Dalmo, graça e paz. Eu pude encontrá-lo na rua hoje. Segue o nosso abraço para o Dalmo. Maravilha, irmão. Saiba que os olhos de Deus estão sempre atentos na sua vida, na minha vida. Ele cuida da gente, Ele é bom demais. Eles estão sensíveis os ouvidos para ouvir o nosso clamor. Ele é um Deus de perto para a gente, não é um Deus distante não, irmão. Deus está muito pertinho de você. Nunca Ele muda, Ele sempre é fiel. Ele é o Deus de aliança, Ele é o Deus de promessas, como vamos ver aqui hoje desde Abraão. Deus que não é homem para mentir. Os homens mentem, mas Deus jamais mente. Tudo pode passar, mas sua palavra vai se cumprir. Então esse cântico eu escolhi hoje porque tem tudo a ver com o nosso estudo desta noite, né? Estudo em, tá ali o texto, né? Gálatas 3, de 15 a 22. Então, irmãos, vamos agora cantar essa canção. Declare isso ao Senhor. Diga, eu sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Tudo
passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Do início, novamente, vamos declarar, tenha certeza disso, irmãos. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia! Que maravilha, né? Deus abençoe a irmã Otelina. Eu abri a porta e não tinha mais nada. Eu peguei tudo que estava lá e levei pro carro, né? Porque eu parei ali, irmã, como é que fala? Mão dupla. Tive que ir lá no seu apartamento para pegar. Então eu cheguei, já peguei e saí correndo. Lourdes, Conceição, Silvério Canto. Deus abençoe, irmão Silvério, em nome de Jesus. Irmã Lourdes Conceição, boa noite. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Essa canção que nós entoamos agora, ela diz que os ouvidos do Senhor, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Então agora, meus irmãos, por isso que aí você não está assistindo, não. Nós estamos participando desse culto. E agora você vai orar aí na sua casa, eu vou orar aqui na minha casa, né? Então assistir é uma coisa que você fica ali só recebendo, né?
participar não, você está oferecendo sua adoração, ó Deus, você está adorando a Deus com a gente, você está participando do culto, oferecendo seu sacrifício de louvor, de adoração ao Senhor. Irmã Lourdes Conceição, boa noite, saudando a Rita, né? Rita Peixoto, a Lourdes aqui, saudando, Deus abençoe Rita Peixoto, Ângela Lima Ferraz, Deus abençoe, irmã querida, em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos orar. Lembrar do aniversário hoje da Débora, Debrinha, filha da Ana Carolina e neta da irmã Edna. Liguei para ela hoje para dar os parabéns para Débora, foi muito bom falar com ela. E aí também estive com a filha do Zanúbio. Não, filha. Stephanie. Que Stephanie está vivendo agora uns dias de independência, que o pai, a mãe e o irmão dela estão lá em Rio das Ostras cuidando da Terezinha, e a Stephanie está aqui e estava lá na casa da Débora com ela, pude falar com ela também, foi muito bom a gente estar junto um pouquinho hoje de tarde, né? Pelo menos pelo telefone, né? Ângela Lima Ferraz, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Vamos agora, irmãos, orar. Então coloca o seu clamor, Ele está te ouvindo, pode ter essa certeza, porque Ele é Deus de promessa, Ele prometeu isso. Vamos ver daqui a pouco isso na palavra do Senhor. Que texto maravilhoso hoje, irmão, que texto abençoador, né? Aqui o João Luiz está saudando aqui o doutor Paulo Sérgio, que está aniversariando, vai aniversariar amanhã, doutor Paulo Sérgio, ortopedista, creio que é ele que está cuidando da Geraldine, deve ser, né, porque o João Luiz está pedindo oração, e a Geraldine está se restabelecendo de uma torção que ela teve na perna, né? Então vamos orar? Oi, amor. Saiu meu sinal, agora voltou. Voltou? Então vamos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos adorar ao nosso Deus, e logo após essa oração, nós estaremos no nosso estudo em Gálatas 3, de 15 a 22. Vai preparando a sua Bíblia aí, participe, tá? Pega a sua Bíblia, leia, abra ela comigo, né? Não fica só ouvindo eu falar, não, abra. Sabe, porque você tem que aprender a abrir a Bíblia, irmão. Tem gente que nem sabe, mas tudo agora tem que aprender. Tudo agora no celular? Se acabar a luz, você vai ficar como? Se você não estiver sem luz. E se a bateria do seu celular vai ficar... Você tem que saber usar o celular, mas saber também usar. Sem luz e sem bateria. E sem bateria, como é que você vai fazer? Então, meu irmão, não deixa de manusear a palavra, isso é importante, para quando você precisar, você está com ela na sua mão, tá bom? Então vamos orar, amor? Vamos orar. Vamos orar. Se quiser mandar um abraço para alguém, compartilhar. Marta Cordeiro, lá de Carmo, Deus abençoe, irmã Marta, fica com Deus, irmã querida, graça e paz. Mandar um abraço para Lucimar Damasceno, que está aqui participando também, Rita Peixoto, João Luiz, Deus abençoe a todos, meus queridos, Ieda Alti, Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer a Ti nesta noite, pela vida do doutor Paulo, pela vida da Débora. Amém. Que, ó Deus, o Senhor concede mais um ano de vida. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, ó Pai. Obrigado, Pai. E as Tuas misericórdias é que fazem com que levantemos todos os dias prontos, ó Deus, para um novo dia que o Senhor nos prepara. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida desses queridos que estão aniversariando. Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nesta noite abra o nosso entendimento para compreendermos as Tuas palavras, os Teus ensinamentos, aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Deus. Sim, ó Pai. Ó Senhor, sabemos, ó Pai, que o mundo tem tirado a nossa atenção da Tua palavra, levando até nós, trazendo até nós tantas coisas, Senhor. Mas, ó Deus, neste momento, que nada venha perturbar o entendimento, o conhecimento, ó Deus. Que esse conhecimento, ó Deus, faça diferença na vida de todos e seja, ó Deus, colocado em prática no dia a dia, Senhor. Sim, meu Pai. Ó Deus, recebe nosso louvor, a nossa adoração. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos. Vá de encontro a cada um deles, ó Pai, levando a Tua cura, levando, Senhor Deus, a Tua paz, a Tua tranquilidade, Senhor.
Ó Deus, nos lembramos do seu Braulio, que está com aquela enfermidade no Rio de Janeiro, ó Pai, se cuidando. Ó Deus, que os médicos possam dar esperança para a vida dele, ó Pai. Amém. Ó Senhor Deus, oramos, ó Pai, por todos os que estão participando, que o Senhor receba, ó Deus, todos os pedidos de oração e a cada um, ó Pai, que o Senhor esteja respondendo de acordo com o teu querer, porque a tua vontade é a melhor para nós. É verdade. Ó Deus, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Pai. Amém. Então vamos nos preparar. Rita Peixoto, sobrinho. Boa noite, Luz Conceição. Um grande abraço para você e a todos. Amém. Deus abençoe, Rita. Então vamos, vai aí abrindo a sua Bíblia. Não vou de lá. Eu levo lá. Tá, você leva? Então espero eu acabar de me arrumar lá. Aí você chega. Quem botou água para mim ali? Eu. Ih, coisa linda. Aí não faz uma vontade de água aí. Vamos preparando, vai pegando sua Bíblia, abrindo em Gálatas 3. Pode abrir para levar? Pode. Enquanto a gente está arrumando aqui, vou mandar um abraço para a Dalva, que está conosco, Marta Cordeiro está conosco também, e que você possa ter nessa noite um grande aprendizado da palavra. Às vezes a gente estuda alguma coisa e no dia seguinte esquece, mas que esse ensinamento não seja esquecido em nome de Jesus. Amém. Que você possa guardar na sua mente, no seu coração e ensinar a outros também. O mundo anda sedento da palavra, então que você tenha a oportunidade de falar, de ensinar a palavra do Senhor a outras pessoas que carecem. Agora vamos lá. Peraí, ó, vai tremer um pouquinho a imagem, mas é assim mesmo. Opa! Vira, pode virar assim de frente que eu tô vendo aqui. Isso, aí fica bem. Ok. Deixa eu levantar aqui. Dá meio torto, não? Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Aqui, ó. Aqui assim. Aí levanta. Isso. Aê, agora sim. Vê como é que ficou aí. Tá Ficou ótimo. os irmãos em casa. Tá bonito. Chega mais pra cá assim, por favor, amor, pra não ficar muito torto aqui. Isto. Acho que assim ficou melhor. Isso, assim tá ótimo. Okay. Irmãos, vamos então abrir a palavra do Senhor em Gálatas 3, de 15 a 22. O nosso tema é a promessa está acima da lei. E os irmãos vão ver na prática que isso é algo bem notório, até na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos falar algumas coisas assim, bem do nosso dia a dia. Nós vamos lendo versículo por versículo e vamos entendendo também versículo por versículo para chegarmos ao conhecimento dessa ideia que Paulo, dessa verdade que Paulo vai nos ensinar nesta noite. Pai, fala conosco. Pai, eu oro por cada irmão que está participando dessa live, que ele tenha entendimento, que o teu Espírito Santo, Pai, leve o entendimento da palavra transformadora, e que a palavra que ele aprendeu hoje, ele não se esqueça, Pai, em nome de Jesus. Usa a minha vida também, ó Pai, os meus lábios, ó Pai, para falar de modo que as pessoas possam entender, em nome de Jesus. Amém, meu Pai, amém. Bom, então vamos lá. Irmãos, falo em termos humanos. Paulo vai dizer, eu vou falar com vocês de coisas do cotidiano da gente, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Bom, primeira coisa que ele quer dizer, uma aliança ou um testamento. Aliança é algo muito semelhante a um testamento, a uma promessa que se faz a alguém. Ele vai dizer, ele não pode ser mudado. Nós há pouco tempo temos acompanhado uma briga aí do Gugu Liberato, né? A herança do Gugu Liberato, que era um comunicador, né, famosíssimo no Brasil,
e ele fez o testamento dele, né? Ele escreveu o testamento dele. E só que o testamento dele nem incluía a mulher com que ele teve filhos, isso foi um rolo muito grande. E aí diz, esse testamento, se ele foi feito pelo Gugu Liberato, e se ele foi assinado, ele não pode mudar. E isso está uma briga na justiça, né? Mas foi uma aliança que ele fez com algumas pessoas a quem ele deixou a sua herança, né? E aí foi uma polêmica, porque a mulher que ele teve os filhos queria herança, e outras pessoas apareceram também para receber a herança dele, mas ele fez a promessa para alguém e está registrado isso, e não pode mudar. Olha só, é esse o sentido de que, por isso, as promessas estão acima da lei. Elas estão acima da lei. Então, existe uma lei da herança. Vamos dizer, se eu morrer hoje, a Simone fica com 50%, né, amor? De todas as minhas, dos nossos bens, né? E minhas dívidas. Não, graças a Deus não temos dívidas. Louvado seja o Senhor por isso, porque Ele é fiel, né? E também, e metade dos meus filhos. Pela lei é assim. Mas se eu fizer um testamento, se eu for escrever, dizer, vai ficar tudo para Lorenzo Dilla. Claro que isso é uma brincadeira, né, irmãos? Vai ficar tudo para os filhos. Se eu fizer esse testamento, né, ele foi escrito por mim e ele tem autoridade. Por isso que as pessoas, pessoas que têm muitos bens, né, escrevem o seu testamento e os filhos vão lá para ver o que cada um ficou, o que o pai deixou para um, o que o pai deixou para o outro, né? É uma coisa que a gente convive com essa realidade. Ele vai dizer, assim é Deus com a gente. Deus tem uma promessa desde Abraão para nós. Para a minha vida e para a sua vida, para os filhos da fé, para aqueles que creem. Então esse é o versículo 15, eu creio que ficou claro. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Atenção que aqui não está dizendo aos seus descendentes, no plural. Ele está dizendo aqui, foi feita a Abraão e ao seu descendente. O grande descendente de Abraão, na verdade, é Jesus Cristo. Ele vai dizer, não diz, é aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só. E ao seu descendente, e o texto já vai dizer, claro, que é Cristo. Então aqui não há nenhum tipo de dúvida. Então ele vai dizer, já que é assim, até no nosso meio, se alguém faz uma promessa ou deixa um testamento, a lei não pode mudar aquele testamento. Ele vai dizer, da mesma forma, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, que está escrito lá, que é Cristo, que já estava falando lá de Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada. Ele é fiel à sua aliança, não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois. Então está dizendo, desde que Moisés recebeu a lei, desde que Moisés recebeu a promessa de Deus, até o surgimento da lei, foram 430 anos de história da humanidade. Desde que Deus fez a promessa a Abraão, depois veio Isaac, depois veio Jacó, de Jacó os 12 filhos, que vai formar as 12 tribos, que vai começar a formar a nação de Israel, e até que vem depois Josué, e começa depois, Deus dá através de Moisés a lei para o povo. Ele fala, da promessa acontecer até a lei ser dada ao povo, passou 430 anos.
Então ele vai dizer para a gente aqui, a ponto de anular a promessa? Não, a lei jamais, porque tudo que Deus prometeu vai cumprir. Ainda que depois ele mandou a lei, mas a lei não está acima da promessa que Deus fez. Então ele continua, porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Se vocês estão falando que para se tomar posse da herança que Deus prometeu, se para tomar posse disso é feito pela lei, é pelo cumprimento das leis de Moisés, que era o grande tema, a circuncisão, que é o grande tema que envolve aqui, porque eles estavam obrigando cristãos recém-convertidos a se circuncidarem de acordo com a lei de Moisés para ser salvo. Ele fala, nada disso, vocês estão completamente errados. Não é isso que a palavra nos ensina. Ele vai dizer aqui, porque se a herança provém da lei, como vocês estão dizendo, então ela já não decorre mais a promessa. E não é assim. A herança ela está atrelada à promessa, à aliança de Deus que teve início com Abraão, e ela se concretiza plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Irmão, isso aqui é Bíblia pura, isso aqui não é conversinha, isso aqui não é teologia da prosperidade, isso aqui é conhecimento teológico, de história da redenção da humanidade. Ouça isso e tome posse dessa palavra, porque a palavra não muda. Não muda debaixo de nenhuma circunstância. O que Deus não é homem. Às vezes uma pessoa faz uma promessa para você, eu vou te dar isso, aquilo outro, me dá sua carteira aí de trabalho, que eu vou assinar sua carteira de trabalho, e você trabalha igual um condenado, a pessoa não te paga, a pessoa não assina, porque o ser humano, ele é pecador, o ser humano, ele não cumpre a promessa dele, mas Deus não é assim. Deus é Deus, e se fez uma promessa, a palavra dele não muda de jeito nenhum. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então ele vai dizer, porque se a herança provém da lei, como vocês estão dizendo, então ela já não decorre da promessa que foi feita por Deus, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Então, Paulo vai dizer aqui aos irmãos da Galácia, da igreja da Galácia, e ele vai dizer à igreja de Olaria, que está aqui reunida estudando a Bíblia, salvação não é por obras, salvação, a base maior da salvação é acreditar na promessa de Deus. Não é por cumprimento de lei, mas é por crer na promessa do Deus imutável. Promessa que ele faz com Abraão e promessa que ele faz com seu descendente. Abraão é o pai da fé, Jesus é o descendente, e a fé em Jesus é a base da salvação do homem, nada mais. Não depende da lei. Aleluia, glória. Sabe por quê, irmão? Se dependesse da lei, eu estava no inferno. Se dependesse da lei, você estaria no inferno. Porque nenhum ser humano cumpre a lei de Deus perfeitamente. É o que ele vai dizer para a gente aqui. Nós fomos transformados da escravidão para a filiação. Da escravidão do pecado e da lei para a filiação de herança de filhos. Aleluia! O homem que não está debaixo da graça de Jesus, ele está debaixo da ira da lei. Entenda isso. O homem que não está debaixo da filiação com Deus, através da fé em Jesus, ele está aguardando a ira que provém do descumprimento da lei.
Só não está debaixo dessa ira da lei aqueles que se tornaram filhos de Deus pela sua fé em Jesus Cristo. Esse é o ensino da Bíblia. E é esse ensino que é libertador para a minha vida e para a sua vida. Olha o que ele vai dizer agora. Então, diante disso, mas ele vai confirmar, mas foi pela promessa que Deus concedeu a aliança gratuitamente para Abraão. Está decretado, e Deus é de aliança, Deus é de promessa, Deus não é homem para mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Então ele vai fazer uma pergunta aqui. Logo, para que é a lei? Uma boa pergunta. Então, se não é pela lei que nós alcançamos salvação, ele vai perguntar, mas então para que serve a lei? Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia lá em Romanos 7. Vamos lá? É um texto longo que você vai precisar de ler comigo. Paulo vai tratar desse assunto claramente em Romanos 7. Abra aí a sua Bíblia comigo. Romanos 7, a partir do versículo 7. A lei e o pecado. A lei e o pecado. Romanos 7, 7. Que diremos então? Que a lei é pecado? A lei é pecado? Ele, de modo algum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Então a lei tem três funções. Primeiro, a lei revela que eu sou um pecador. A lei não é pecado, mas a lei me mostra que eu sou um pecador. Se a lei não dissesse que cobiçar é pecado, eu ia viver cobiçando o que é dos outros e achando que isso é normal. A lei diz não, cobiçar o que é dos outros é pecado. E eu só tenho conhecimento disso quando eu conheço a lei. A lei não é pecado, mas a lei revela em mim que eu sou um pecador. Ele diz, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Quando a lei me diz, Cláudio, não cobice nada que é de ninguém, e eu sinto que o meu coração é pecaminoso e ele tende a cobiçar, e que eu preciso, e nós já sabemos disso, de pedir o Espírito Santo para me ajudar a não cometer esse pecado, eu aprendo através da palavra do Senhor e da lei que a cobiça é pecado. Senão, irmãos, eu ia achar que a cobiça é uma coisa normal. É normal, todo mundo cobiça, uns mais, outros menos, mas todo ser humano tem cobiça. Mas a lei diz, não cobice. Aí eu falo, e agora? O que eu descubro com isso? Primeiro, a lei revela ao homem que ele é pecador. Depois ele continua, mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, desperta em mim todo tipo de cobiça. Pior de tudo, a lei não só me mostra o que é o pecado, como a lei muitas vezes me incita a pecar. Nós somos tão maus, tão limitados, que é só falar para você assim, você não pode comer isso, que você vai querer comer. A minha mãe não era muito de comer doce. No dia que o médico falou para ela assim, você está diabética e você não pode comer doce. Foi o médico falar isso com ela, que ela quis comer doce. Que ela passou a querer. Porque a lei, quando o médico deu uma lei para ela,
ela recebeu uma lei muito particular para um problema físico dela, a diabetes. E aí o médico falou, a senhora não pode comer. Só de falar que você não pode fazer, infelizmente, é aí que a gente quer mais fazer ainda. Por causa da rebeldia, da maldade humana. Ele vai dizer aqui, mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, desperta em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei, o pecado estaria morto. Mas com a lei, o pecado se mostra forte e real na minha vida. Houve um tempo em que sem a lei se vivia. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu. E a terceira consequência da lei, ela revela o pecado, ela, infelizmente, pela minha natureza, me incita a pecar, e por último e pior de tudo, ela condena o meu pecado. Ele vai dizer, e eu morri. O homem sem Cristo está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Paulo vai nos mostrar aqui que a lei não é pecado, mas a lei, ela me mostra o pecado, ela me incita a pecar e ela me condena por causa disso. O salário do pecado é a morte. Todo ser humano sem Jesus está morto, ainda que esteja andando na rua, jogando futebol, jogando no time do Flamengo daqui a pouco no jogo. O jogador, hoje tem muita gente esperando aí o jogo. O jogador pode estar lá, milionário, ganhou 1 milhão para jogar um jogo, o time pagou 1 milhão para o jogador jogar um jogo. Mas se aquele jogador não tiver em Cristo, ele está morto. É o que a Bíblia ensina, é a verdade de Deus, que é imutável. Ela é imutável. Então a lei não é pecado, mas ela revela o pecado, ela me incita a pecar e ela condena o pecado. O salário do pecado é a morte. Para aqueles que estão debaixo da lei. Depois, meu irmão, dê mais uma lida nesse texto de Romanos 7, que nós não podemos aqui nos alongar muito para não passarmos do horário. Mas é dever de casa para o seu estudo. Continue lendo até o final do capítulo 7 de Romanos, para que você entenda claramente, porque ele vai falar coisas aqui poderosas. Se for possível, se a gente tiver tempo hábil, eu quero depois estudar com os irmãos Romanos 5, 6, 7 e 8, que é doutrina pesada, pura, mas que depois que você entende esses textos, você tem uma base de conhecimento da verdade poderoso. E a verdade é que te libertará. E a verdade não é só um textinho da Bíblia não, meu irmão. A verdade é a Bíblia toda. Quando você pega um texto que você não consegue entender, você tem que estudar ele até você entender. Porque você só vai conhecer a verdade quando você entender a Bíblia. Enquanto você não entender a Bíblia, você não conhece a verdade ainda. Ok? Porque a palavra de Deus é a verdade. Então, meus irmãos, continuemos aqui na nosso aprendizado. Estamos agora no versículo 19, vamos voltar para Gálatas 3:19. Vamos pegar o finalzinho do 18. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu a Abraão. Logo, para que a lei, ela foi acrescentada por causa das nossas transgressões, para mostrar quem nós somos, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, que é Jesus, e foi promulgada por meio de anjos, quando Deus foi uma miríade que estava com Deus, uma miríade de anjos que estavam com Deus, quando ele foi fazer esta promessa e entregar a lei a Moisés. Então ele vai dizer, foi promulgada por meio de anjos que estavam ali testemunhando aquele momento, né? Pela mão de um mediador. Quem era o mediador? Moisés. Quando chega a lei,
de Deus. E a lei, ela não é um relacionamento de uma pessoa com a outra. A lei é um relacionamento dado por Deus com a miríade de anjos, dada a Moisés. Moisés era o mediador, mas a lei era para o povo de Deus. A lei era para o povo de Israel. A lei era um presente de Deus para mostrar ao povo de Israel quem ele era e do que ele precisaria. Muito interessante esse texto. Muito poderoso esse texto. Muito verdadeiro e esclarecedor. Ora, o mediador não é de um só. Eu não preciso de mediar uma coisa. A minha aliança com Simone é entre eu e ela. Agora, aqui em casa existe um mediador. A Simone é mediadora, às vezes eu sou um mediador entre nossos filhos, né? Os filhos querem uma coisa, ele procura o pai, aquilo que ele sabe que o pai é mais aberto. E se ele quer a mãe, ele procura a mãe. Vamos supor, para emprestar o carro, a mediadora é a Simone. Eu não gosto muito de emprestar meu carro. Aí eles procuram a Simone. Se o assunto é prestar o carro, eles procuram a Simone. Mamãe, vai lá, me empresta o carro. Seja mediadora aí da situação. Então a mediação não é um ato entre uma pessoa e outra. É, no caso, entre Deus, através do mediador que foi Moisés, para o povo de Israel que estava se formando na história da humanidade. Mas para mostrar a transgressão desse povo. Então, continuemos aqui no versículo 21. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? Não, nada disso, gente. A lei não é contrária às promessas de Deus. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente dela. Mas a lei não pode dar vida. A lei só mostra que o homem está morto, mas ela não dá vida para o homem. Olha agora o versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, o descendente de Abraão, a promessa fosse concedida a todos os que creem. Voltamos a entender. A salvação é pela fé, não é pelas obras. A salvação é pela fé na promessa de Deus, nas promessas de Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém é salvo. Ninguém alcança a salvação através das obras da lei. Abre lá em Romanos 3:20. Abra sua Bíblia. Romanos 3:20. Vai dizer assim: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei me dá conhecimento do meu pecado, mas ninguém é justificado e salvo diante de Deus pelas obras da lei. Está lá em Romanos 3:20. Então, meus amados, ele pergunta, a lei é contrária à promessa? Não, porque a lei não pode dar vida a ninguém. O que dá vida é a promessa. A lei só mostra a verdade do pecado e a realidade da necessidade da nossa salvação. Mas ela não pode salvar ninguém. Mas o pecado foi resolvido para aqueles que, mediante sua fé em Jesus Cristo, o mediador, obtém a promessa de Deus. Aleluia! Como a Bíblia é perfeita. Como a palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz. Ela é a revelação da verdade. Por isso Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade libertará vocês. Nós só podemos ser livres e libertos através da verdade da palavra de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor por isso.
Então, meus amados irmãos, um fato muito interessante, que quem já leu a Bíblia toda já sabia, é porque a ignorância da igreja e do mundo da palavra é muito grande. Em algum momento na Bíblia foi falado que pela lei alguém alcançaria salvação? Não tinha. Mesmo, muito pelo contrário. Quando Moisés vai falar em Deuteronômio, que ele vai repetir a lei toda, ele mesmo vai mostrar que ele já sabia que o povo não ia cumprir. Porque ele sabia com o povo que ele lidava. Abra lá em Deuteronômio 31, 24 a 29. Deuteronômio 31. Deuteronômio 31, 24 a 29. O livro da lei é posto ao lado da arca. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei, famosa lei de Moisés, num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês, porque conheço a rebeldia e a teimosia de vocês. Irmão, quando você lida com gente rebelde e teimosa, a gente lida com isso o tempo inteiro. Às vezes você mostra para as pessoas a lei, você lê para as pessoas a lei. Vamos ler aqui a lei. A lei diz isso, isso, isso. Aí você fala, vamos fazer o que a lei manda fazer? Não, eu interpreto a lei diferente. Isso é velho, meus irmãos. Isso não é de hoje, não. A gente passa por isso até hoje. Mas essa ideia é velha, é antiga. É uma manifestação da maldade do ser humano que está ainda escravizado no pecado. É só isso e mais nada. Ele vai dizer aqui para a gente: peguem esse livro, coloquem ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Porque conheço a rebeldia e a teimosia de vocês. Porque se hoje, durante a minha vida, enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor, ele vai dizer o que vai acontecer depois da minha morte. Reúnam diante de mim todos os anciãos das tribos e os oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos essas palavras, e tome o céu e a terra por testemunha contra eles, porque eu sei que depois da minha morte vocês certamente se deixarão corromper e se desviarão do caminho que lhes tem ordenado. Então o próprio Moisés já sabia que o povo ia desobedecer tudo. Como é que alguém vai dizer que pela lei de Moisés alguém ia conseguir salvação, se ele mesmo já sabia que o povo ia ser rebelde? Então, nos últimos dias, este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos de Deus, provocando a ira com as obras das suas mãos. Olha que texto poderoso, irmão. Esse texto quase está falando da volta de Jesus. Porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor. Então, nos últimos dias, ou seja, promessa para Abraão e o seu descendente. Abraão recebeu e foi mediador da lei para mostrar para... Abraão recebeu a promessa. Moisés trouxe a lei. E Moisés mesmo já sabia que o povo não seria salvo pela lei porque o povo é mau. Mas ele diz que no último dia, aí sim, aqueles que não cumprem a lei estarão debaixo da ira de Deus. Meus irmãos amados, Deus é bonzinho, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, mas para aqueles que têm aliança com Ele. Se você não estiver uma aliança com Deus através de Jesus, você estará debaixo da ira da lei. Como ele vai dizer aqui? Então, nos últimos dias, este mal alcançará todo mundo,
porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando a ira de Deus com as obras das mãos e das atitudes de vocês. Só está liberto da ira de Deus aquele que se tornou filho de Deus através de Jesus, e porque crê na promessa, tem salvação. Porque crê na promessa, receberá a herança de Jesus, o mediador. Porque como vai dizer Paulo, só existe um mediador agora entre Deus e os homens, não é a lei. A mediadora agora é Jesus Cristo. E quem não está debaixo da mediação de Jesus, está debaixo da ira da lei. E quando Deus, no dia que vier com a sua ira para julgar o mundo de acordo com a sua lei, ninguém escapará, a não ser aqueles que estão debaixo da promessa de Deus, através de Jesus Cristo. A Bíblia, meus irmãos, é perfeita do primeiro versículo ao último. É só você estudar e conhecer a verdade, e a verdade te libertará. E eu quero então terminar mais uma vez lendo aqui o versículo de número 22. Mas a Escritura, por isso que não precisa mais nada de revelação, irmão. Tudo que você precisa de saber está revelado. A pessoa fica fazendo revelação aí de bobeira, entendeu? Muitas vezes aí, revelando coisas que na verdade não te interessam. A revelação importante é essa aqui. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem em Jesus Cristo. Glória a Deus. Tudo pode passar, mas a palavra dele vai se cumprir. Vamos terminar cantando mais uma vez esse cântico? Deus de aliança, Deus de promessa. Deus que não é homem para mentir. Se ele te prometeu, meu irmão, ele vai cumprir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra vai se cumprir. E se ele falou com você, se ele tem uma promessa na sua vida, que está na Bíblia, e você crê nessa promessa, saiba que ela vai se cumprir. Quando Deus voltar com a ira dele contra aqueles que não cumpriram a lei, nós seremos libertos, porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da promessa, da aliança, desde Abraão e do descendente Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Que Deus, irmãos, nos abençoe. Vamos terminar então esse momento. Nós não podemos terminar sem adorar, porque a manifestação do conhecimento da palavra nos leva a adorar. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Glória a Deus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o que eu clamo, porque há uma promessa entre nós e o Senhor. Posso até chorar aqui. Às vezes nós temos tantas decepções e tristezas nesse mundo, mas a alegria vem pela manhã, a promessa, a gente lê, ela se renova em nosso coração. É o nosso Deus de perto, não é de longe, não, é um Deus de aliança, Deus de promessa. Nunca mudou, ele é fiel às suas promessas. Amor, você me ajuda aí mexendo ali? Sim. Ministério de botar a cifra aqui para mim. Vamos falar com o Senhor, participe dessa adoração. Creia na promessa. Meu irmão, se você faça hoje uma aliança com Jesus, se você ainda não fez uma aliança com Jesus, faça hoje. O que é o batismo? O batismo é essa aliança com Jesus. Eu me uno com Jesus pela fé. E agora eu não estou mais debaixo da lei. Eu estou debaixo da promessa, da graça de Deus. Aleluia.
acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia! Glória ao nosso Deus, é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso. Vamos orar. Encerrando, Pai, Deus de aliança, de promessas de Jesus, o mediador que diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Mas quem não crê em Jesus está debaixo da ira da lei, da condenação da lei. Jesus é a salvação, Ele nos salva por crermos nas promessas que Ele nos dá. Glória ao Teu nome, Pai, porque nós somos filhos, herança dos filhos através de Jesus. Pai, se alguém está ouvindo essa live que ainda não tem uma aliança com o Senhor, que esta noite seja uma noite de salvação, amém, de aliança, amém, com o Senhor, de crer na palavra, de crer nas promessas do Evangelho. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Levante suas mãos aos céus e vamos invocar a bênção. Amados irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor resplandeça sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus, o nosso Salvador, descendente de Abraão, que nos traz a promessa, que a alegria, a consolação, o domínio e o poder do Espírito Santo, que é capaz de nos fazer viver a lei, seja sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, uma boa e abençoada noite, em nome do Senhor Jesus. Dá tchau pro pessoal aí, amor. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, Débora, parabéns pelo seu aniversário. Eu não sei se você está nos assistindo, você, sua mãe ou sua avó, mas que Deus abençoe e que você cresça como crescia Jesus. Amém. Em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aleluia. Deus abençoe a todos, irmãos. Amor, você pode fazer um favorzinho para mim de desligar lá atrás? Sim. Deus abençoe, fiquem na paz. Fiquem com Deus. Ótima noite para todos.